Queridos campeões, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom podermos estar juntos de novo nesse maravilhoso culto de louvor, de adoração, onde nós servimos o nosso Deus com a alegria que está no nosso coração. É muito bom estar com você. Eu gostaria que cada um de vocês continuasse divulgando o trabalho da obra do Senhor, porque é muito importante o trabalho que você faz de divulgar para os seus amigos, para as pessoas do seu relacionamento, do seu trabalho, para que a obra do Senhor continue. Nós não estamos parados, estamos confiantes naquilo que o Senhor está fazendo através de cada um de nós. Cada um de nós é muito importante para o Senhor. Queridos, nós vamos conversar um pouco hoje sobre conquistas. Conquistas é o que é conquista? Conquista é uma vitória. Para que haja uma vitória, é necessário um embate, um combate, uma participação efetiva de alguém. E quando alcançamos uma vitória que parece impossível, nós chamamos isso de milagre. E o milagre só pode acontecer se Deus estiver nesse negócio. Se Deus não está, não acontece nada. Mas, para toda conquista, surgem muitas perguntas. Nós questionamos qual é o desafio que está à nossa frente. O que é que poderá acontecer? E quando o desafio é muito grande, nós sabemos que só podemos alcançar a vitória, alcançar o milagre, se Deus estiver nesse negócio. Mas qual é o ambiente propício para que esse milagre aconteça? Para que haja a realização desse milagre. Qual é a necessidade disso? É aquilo que é mais difícil para nós. Sozinho não podemos. Então, isso é necessidade. Em meio à necessidade, é que Deus acaba realizando o milagre, acaba acontecendo a vitória. Bem, para nós, o que é importante é saber que dentro da Bíblia nós temos muitos testemunhos dessas vitórias e desse impossível sendo conquistado. Então, como eu posso conquistar o impossível? Então, conquistando o impossível, nós só vamos conseguir isso se o Deus dos impossíveis estiver conosco. Vamos agora ver alguns detalhes. Por exemplo, o livro de Josué é um livro de grandes conquistas. É um livro que traz a respeito da atuação, da ação direta de Deus, atuando então em meio a essas grandes conquistas, conquistando esse impossível. Mas também essas grandes conquistas, elas aconteceram em meio
há grandes dificuldades, muitas dificuldades mesmo. E antes de entrar no texto que servirá de base para nós, eu quero só dar uma recapitulada do que está no capítulo 5 do livro de Josué. Então, quando o Senhor estava se deslocando com eles, eles chegaram à margem do Jordão. E aí já foi um desafio. Já foi uma missão impossível atravessar o Jordão que ele estava transbordando nas suas ribanceiras. Como é que isso ia acontecer? O Senhor, o nosso Deus, secou a água do Jordão para que o povo de Israel atravessasse em seco. Esse fato aqui, sabe o que aconteceu? Todos os reis daqueles reinos que estavam no lado direito, no lado esquerdo do Rio Jordão, ali próximo a Canaã, ficassem apavorados. Simplesmente a Bíblia diz que eles desfaleceram de medo de Israel e do Deus de Israel, que é o nosso Deus. Veja que privilégio nós temos, queridos, ter esse Deus conosco. E ali então, nesse lugar chamado hoje de Gilgal, que é Israel, aconteceu então a circuncisão de todo aquele povo. Por quê? 40 anos andando no deserto, eles não praticaram a circuncisão. E aqui então, antes de atravessar o Jordão e ocupar a terra prometida, Deus já tinha dado essa ordem. E eles então atravessaram o Jordão e chegaram nesse lugar, Gilgal, aonde houve a circuncisão de toda a nação, todos aqueles jovens. Ali também aconteceu um fato marcante. A celebração da Páscoa do Senhor aconteceu ali. Aconteceu nesse lugar. E as muralhas de Jericó estavam lá na frente. E o povo de Israel todo aqui, acampado em Gilgal. E Deus era com eles. E aí aconteceu um fato muito marcante. Pela primeira vez, depois de 40 anos andando no deserto, eles comeram o fruto da terra. Eles comeram o fruto da terra, ali naquele lugar. Espigas tostadas de trigo e outras coisas que eles encontraram ali. E no outro dia, na outra manhã, um fato que eles estavam acostumados a ver durante 40 anos, o maná cessou. Não caiu mais o maná. Dali para frente, eles foram comendo o fruto da terra. E ali então agora, Josué, o grande líder do povo de Israel, tinha um grande desafio pela frente. Ele precisava conquistar Jericó para poder continuar a caminhada para a terra prometida. Mas como fazer isso? Porque o desafio era muito grande. Era impossível, devido às grandes muralhas que haviam em Jericó. As grandes muralhas. Será que você alguma vez também chegou a esse ponto de ver muralhas à sua frente e não ter mais como prosseguir na caminhada? Mas vamos ver lá no livro de Josué, capítulo 6,
versículos de 1 a 5, que é o texto que nós vamos ler agora. Josué, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Eles tinham medo, estavam com medo. Ninguém saía e ninguém entrava. Então o Senhor disse para Josué: Saiba, Josué, entreguei nas tuas mãos Jericó. Entreguei o seu rei e entreguei os seus homens de guerra também nas tuas mãos. Mas agora vem a estratégia. Deus falou com ele, versículo 3. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. Estratégia. Mas no 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas, toquem o chofar, tá? Olha aqui, versículo 5. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Amém. Querido Pai, que palavra linda, que promessa maravilhosa foi para Josué e a nação de Israel. Mas as promessas do Senhor servem para nós também hoje. Por isso te agradecemos, porque esta palavra chegou até nós. Te agradecemos porque é um testemunho de vitória. E neste dia clamamos a Ti pedindo que o Senhor nos instrua, nos ensina, nos dê, Pai, essa segurança, fé e confiança que Josué teve em prosseguir na caminhada, apesar dos desafios que pareciam impossíveis. Muito obrigado, Pai. Fale conosco nesta palavra, para que sirva de bandeira para a nossa vida, para as nossas famílias, para os nossos irmãos. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, temos que ficar atentos, tá? A ação de Deus, ela acontece sempre, é claro, mas ela é atuante quando a situação parece não ter mais solução para nós. Quando parece que não tem mais solução, a ação de Deus acontece. Observe uma coisa: todas as pessoas que foram curadas pelo Senhor Jesus Cristo, o milagre só acontecia quando elas tinham uma necessidade muito séria e específica, tá bem? No meio de um problema, no meio de uma dificuldade, no meio de algo impossível. Você está nessa situação? Pode ser que alguém esteja. Então, se você está nessa situação, em meio a uma grande tribulação, você está no lugar certo para que o milagre de Deus aconteça. A missão impossível será conquistada por você, mas pelo poder de Deus.
não quer dizer que necessariamente venha a acontecer. Depende de fatores importantes, a começar pela nossa fé. Mas o milagre acontece aonde a situação parece impossível. E só muda com a atuação de Deus. São fatores importantes. Quando as forças humanas não suprem mais as necessidades, aí entra o poder de Deus. Eu aprendo muitos princípios espirituais com essa passagem bíblica. Sempre que uma conquista parece improvável, eu preciso crer que o Deus do impossível está caminhando comigo. Você também. Se essa situação que você está passando te parece impossível, há uma saída. Se o Deus do impossível estiver contigo. Se você crê, se você tem fé, se você sabe que a vitória pode ser alcançada. Então, se você quer alcançar grandes conquistas, vai precisar então da manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. Não ande sozinho. Aquele que anda sozinho, ele tem muitas dificuldades. Mas as coisas de Deus, elas são fantásticas. Quando Deus olha para a nossa vida e deseja nos abençoar, nós vamos deitar como prisioneiro e acordar como governador do Egito. Está lá em Gênesis 41, a história de José, né? Foi dormir prisioneiro e acordou com a chamada de Faraó para ele ser o governador do Egito. Você também é tirado lá de trás dos currais das ovelhas, aquele pastorzinho lá, que ninguém dava nada por ele. E aí ele recebe a unção para matar leão, urso, derrotar gigantes e ser ungido rei de Israel. É Deus que faz. É Deus, não é o homem. Mas eu fico maravilhado com o que Deus fez na vida de Josué. Deus capacitou e preparou ele para grandes conquistas. Então Josué não era só mais um dos guerreiros da nação hebraica, da nação de Israel. E podemos aprender sim com Josué e com essa passagem bíblica algumas estratégias que podem nos ajudar a conquistar aquilo que nos parece impossível. Com certeza. Veja bem, as coisas fáceis, elas não precisam de ser conquistadas, porque são fáceis. E porque Deus nos deu sabedoria, nós também podemos estar fazendo coisas fáceis, como trocar uma lâmpada, como consertar alguma coisa que está estragada, como desenvolver tarefas domésticas, plantar coisas e colher, e etc. Mas, vamos voltar aqui para o texto, né? Jericó não era uma coisa simples, não era fácil. Era um desafio tremendo, tremendo, tá? Além daquelas muralhas todas fechadas e com uma altura muito grande, havia ali um forte exército. E ali então, aquela cidade
parecia intransponível. Mas o povo de Israel precisava passar por ali para ir à terra prometida. Portanto, teria que enfrentar aquele desafio que parecia impossível. Queridos, quantos de nós teria pegado a mochilinha e bye bye, desistido. Mas Josué não. Nós falamos no começo, dias antes, o que tinha acontecido? O povo estava diante daquele grande desafio de passar pelo Jordão. E ali então, Deus abriu e fez eles passarem em terra seca. Josué tinha dito para eles: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. E aquele povo acreditou então na palavra de Josué e viram as águas se abrindo e eles atravessaram a seco. Então eu tenho que ter fé e acreditar que Deus fará isso na minha vida. Eu tenho que crer. A partir daquele evento, então, eles creram que o Senhor estava com eles em todas as batalhas, tá? Segundo ponto, nós temos que ter ousadia diante do desafio. Saiba que eu entreguei nas tuas mãos, Josué, a Jericó. Entreguei também o seu rei e todos os homens de guerra. Deus falou com ele. Então Deus disse que havia entregado tudo para Josué. Ele tinha que acreditar no que Deus tinha falado naquela palavra. E muitas vezes também nós temos a péssima mania de saber ou de achar que porque Deus prometeu, a coisa vai ser fácil, vai ser tranquilo, não vai ter problema. Mas, quando tem um desafio, nós temos duas opções: enfrentá-lo ou desistir. Essas duas opções. O que é que você faz? Qual é a tua atitude diante dos grandes desafios? Então, precisamos de saber que Deus havia escolhido Josué para grandes coisas, tá? Isso quer dizer também que os desafios são enormes. Assim também para você e para mim. Se Deus quer realizar grandes coisas através de nós, através de mim, através de você, os desafios serão grandes. Esses projetos que Deus tem colocado no seu coração, tem feito você ficar acordado na madrugada, dizendo: como é que eu vou realizar isso que Deus está me pedindo? Olhe para Josué. Aprenda com Josué. Aprenda com outros personagens bíblicos que nunca desistiram dos desafios, tá? Agora, se Josué tivesse se deixado levar pelo medo, pelo pavor, nada disso teria acontecido. Nenhuma conquista. E as promessas de Deus, para ele, não se cumpririam, com toda certeza. Terceiro ponto. Temos que ter estratégias para poder conquistar. E aqui qual foi a estratégia que Deus deu para ele, tá? Rodear a cidade durante 6 dias, uma vez, durante 6 dias, tá? E no 7º dia, rodear 7 vezes, tá? Sacerdotes indo na frente com a arca
e, após a 7ª volta, tocar o chofar. O chofar era uma espécie de trombeta, né? Que era utilizado pelos atalaias que iam à frente de um exército, ou também pelos sacerdotes, né? Para convocar o povo. E o som desse instrumento era a convocação, era o comando para uma ação. Aqui no caso, tá? Eles deveriam gritar com todas as forças quando houvesse o toque do chofar naquele 7º dia, para que as muralhas caíssem, né? Fico pensando assim, naquele tempo então, houve essa estratégia. Parece muito estranha para nós essa estratégia, né? Mas cada dia mais eu fico acreditando e convencido de que Deus faz tudo do jeito que Ele quer, tá? E por mais estrategista que você seja, por mais que você tenha habilidades em estratégias, sempre a estratégia de Deus será melhor. Acredite nisso. A estratégia de Deus é melhor, tá? Quem diria que aquelas muralhas cairiam ao som da trombeta e dos gritos, né? Mas se você quiser conquistar grandes coisas, confie no Senhor, acredite nele, tá? Quando Deus começa a agir, em qualquer situação, quando Deus começa a agir, tudo já está consumado, porque Ele deu andamento ao processo daquilo que precisa ser feito para a vitória. Nada poderá resistir ao poder de Deus, porque o seu poder é avassalador. Não tem como resistir, não tem, tá? E o 5º ponto que eu quero citar aqui: para conquistar o impossível, é preciso a ação do Deus impossível, tá? E certamente que o poder de Deus impressiona qualquer pessoa, cristão ou não. Todos aqueles reis das planícies estavam apavorados de medo do poder de Deus e do povo de Israel, tá? Então, quando o Senhor age, as coisas acontecem e nada pode resistir à vontade de Deus. Mas olhe bem, não foi a força do grito dos hebreus que derrubou as muralhas. Por mais que eles gritassem, mas o que derrubou as muralhas foi o poder de Deus. Esse mesmo poder que está à nossa disposição. Amém? Então, o Senhor tinha uma promessa a cumprir. Ele havia prometido para Josué: nada pode resistir às promessas do Senhor. Nada, tá? Nada. Tem uma coisa que pode, sim, impedir: a nossa desobediência. Quando você ou eu não obedecermos o que está na palavra de Deus, não vai acontecer nada, porque a desobediência, ela impede qualquer bênção, qualquer milagre, qualquer vitória. Todas as bênçãos do Senhor, elas são condicionais. Pode pegar a Bíblia e ler. Elas se cumprem na vida daqueles que obedecem. A condição para o milagre acontecer é sermos fiéis e permanecermos na presença de Deus, obedecendo os seus mandamentos. Acredite, não há impossíveis para Deus. E estava vendo também um pensador chamado Will Félix.
Ele disse: a palavra impossível foi inventada por alguém que desistiu. Essa palavra ele inventou, impossível, porque ele não perseverou. Tá bem? Então, desistir é assinar o próprio fracasso. Quando eu desisto, jamais alcançarei vitória, tá? Agora, nenhum obstáculo é grande demais quando nós confiamos em Deus e levamos Ele conosco na conquista do impossível. Quando Ele está conosco, Ele nos leva à conquista. Mas observe uma coisa, tá? A moeda, todas as moedas têm dois lados, duas faces. Aqui no caso, eu quero considerar Deus e nós. Tá bem? Então, é muito bom a gente querer as coisas. Mas por quê? Analisa comigo. Deus faz alguma coisa de importante, vitorioso na minha vida ou de qualquer outra pessoa. Porque Ele quer testemunho de vida, mudança, tá? Então você lembra quando Jesus estava indo para Jerusalém e chegou na fronteira da Galiléia com Samaria, vieram 10 homens leprosos e se apresentaram a Ele e pediram para serem curados. Quantos voltaram para agradecer? 1. Jesus disse, Lucas 17:17, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? E eu quero perguntar para você agora, você faz parte do 1 ou dos 9? Qual é o seu perfil? Você é daquele que tem gratidão de testemunhar, agradecer o que Deus fez na tua vida e participar da obra dele? Ou alcançou a cura da lepra e virou as costas para Jesus? Qual é a tua posição? Tá? Veja bem a questão de Josué. Josué, ele viveu 110 anos. 110. Olha as qualidades. Desde jovem ele foi humilde servo de Moisés, ali colado na pisada de Moisés. Josué andava, obedecia a ele, servia a ele e aprendia liderança com ele. Tá? Tinha coragem e qualidade de líder. Sempre atento às ordens de Deus, tá? Usava as estratégias de Deus nas suas decisões de conquista. Nunca questionou Deus. Nunca. Josué é um referencial para nós, tá? E diante da nação de Israel, no final da vida dele, ele foi enfático quando ele disse: mas se vocês recusarem a servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês querem servir. Escolherão servir aos deuses nos quais seus antepassados serviam além das fronteiras do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, quanto a minha família, nós serviremos ao Senhor. Essa foi a posição de Josué. Foi essa. Tá? Vamos aprender bastante com isso, tá? Quero concluir falando mais alguns detalhes aqui, ó, alguns. Aquele foi o tempo de conquista para o povo hebreu. Mas observe uma coisa: o mesmo Senhor continua até hoje.
e Ele tem preparado coisas grandiosas para serem conquistadas por nós, você e eu, tá? E aquilo que parece impossível para você pode se tornar realidade com a presença de Deus. Eu quero convidar você para uma coisa. Eu quero convidar você a crer no Deus de Josué, nos Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que não falha, Ele te fortalecerá para vencer todos os desafios que estiverem à sua frente. Não duvide. Eu quero te desafiar a se alegrar no meio da luta, a transformar a sua atitude pessimista na visão que o Senhor tem te dado para ser contigo em qualquer situação. Agora lembre-se de uma coisa: nenhuma conquista, nenhuma vitória vale a pena se for pisando em outras vidas, fazendo outras vidas sofrerem, traindo pessoas, querendo tudo pronto. Você tem que participar, tá? Tenha dignidade de caráter, como Josué teve. As pessoas que são tiranas, tá? Pensa dessa forma em suas conquistas fantasiosas que não têm resultados permanentes, apenas imediatistas. Mas Josué não, tá? A sua vida não foi vazia e sem valor. Eu também desafio você para que a sua vida não seja vazia e tenha valor, que você seja um referencial para as novas gerações. A igreja precisa de você. O Senhor precisa de você. Deus tem coisas muito grandes para nós, para você. Mas o maior de tudo é o reino dos céus, que nos foi prometido e nos foi dado através do Senhor Jesus Cristo. Não duvide nunca das coisas que Deus te prometeu. E se você quer fazer uma oração hoje, vamos para dentro da Bíblia. A oração de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: ore comigo agora. Ouvi a teu respeito, Senhor, e estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. Como fizeste no passado, lá com Josué. Querido Pai, nós confiamos em Ti. O teu salmista disse em 34:7 que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Assim também nós acreditamos que esta mensagem possa repercutir a cada dia na minha vida, na minha mente, no meu coração. O Senhor está contigo. Acredite nisso. Não duvides. Tenha a certeza de que Ele te dá a conquista do impossível. Aleluias. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti.
assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Sim, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Aleluia. Querido Pai, o Senhor estava ali com Josué em todo o tempo. Em todo o tempo. E todas aquelas dificuldades, aquelas muralhas, aqueles exércitos do inimigo. Mas o Senhor estava com Josué e com a nação de Israel. E eu creio no meu coração firmemente que o Senhor também está conosco hoje. O Senhor está comigo, com a minha família. O Senhor está com a igreja onde o Senhor nos plantou. O Senhor está com cada vida que está participando conosco neste culto de celebração. Aonde quer que seja, o Senhor está junto, por causa da sua promessa. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tudo aquilo que me pedirdes, na oração, crendo recebereis. Por isso, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, para que as Tuas mãos continuem postas sobre cada vida, cada lar, cada família que está participando, Pai. Sonda o coração de cada um e veja o desafio, veja as muralhas dos propósitos que cada um está enfrentando. O Senhor está conosco. O Senhor está à nossa volta, porque o anjo do Senhor é conosco. O anjo do Senhor está com aqueles que te temem e te livra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor agora esteja agindo em todos os lugares onde a sua presença é necessária, na vida daqueles que acreditam e declaram a vitória, Pai. Eu digo, Pai, obrigado pela vitória que cada um vai alcançar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Amém. Como é bom a gente se sentir cercado, guardado por Deus. Deus e o seu exército de anjos é contigo. Creia, creia mesmo. O Senhor grandes coisas fará. Queridos, muito obrigado pela sua participação. Que Deus continue a te dar vitória. Continue divulgando para que outras vidas sejam também alcançadas. Eu quero abençoar a sua vida, tá? Dizendo assim: o Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E as palmas louvam e adoram o nosso Deus. Amém. Amém. Obrigado.